Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Nosso e-mail é triangulodafraternidade@gmail.com. Toda iniciação é uma auto-iniciação? Vamos refletir sobre isso hoje dentro da Umbanda que nós vivenciamos. Primeiro, a Umbanda, ela é, em essência, uma religião iniciática. Quando a gente é aceito numa corrente, nós já passamos por um rito de iniciação. Quando a gente faz o primeiro batismo, o primeiro amaci, que é o batismo dentro da religião, é um outro rito de iniciação. E assim vai, sucessivamente, na vivência do médium no terreiro, conforme o tempo vai passando, vários rituais de iniciação, conforme a organização litúrgica de cada centro, culminando com o processo de consagração sacerdotal, onde esse médium ele se encontra amadurecido, preparado para estar à frente de um congal ao fundar um terreiro. Existem iniciados da noite para o dia, sem a necessidade de um mestre, de um instrutor, de um orientador, simplesmente com a sua ligação com o plano astral, com os espíritos. Não acreditamos nisso. Nós entendemos que os processos de iniciação fazem parte do nosso amadurecimento e do nosso crescimento espiritual, religioso. Estamos na matéria. Nós, embora em essência sejamos espíritos, nós precisamos de nos ancorarmos em processos rituais de iniciação para que tenhamos valência mediúnica daquilo que nós já trazemos dentro de nós, dentro das nossas vidas passadas, anteriores, de outras encarnações. Então é importante sim a presença do mestre de iniciação, aquele que te orienta, aquele que te conduz, mais maduro, que eu diria assim, os nossos irmãos mais velhos. Eu particularmente tive 3 mestres de iniciação nessa encarnação. No grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade funciona uma vez por semana uma loja maçônica, que é uma filosofia iniciática, a qual eu faço parte do conselho, sou um dos fundadores desta loja. Então, quando fizemos parte de uma loja ativa maçônica pelos idos de 1990, tivemos nosso primeiro mestre de iniciação, que foi Boleslau Pereira de Oliveira, nosso venerável mestre na época. Depois da nossa caminhada na Umbanda, tivemos o segundo mestre de iniciação, que foi nosso encontro com Roger Feraldi, dentro da Umbanda Esotérica. E o Roger Feraldi nos instruiu, nos orientou, fez amaci, fez consagrações no nosso ori, e culminando com a passagem das ordens de direito de trabalho em Pai Tomé, manifestado em Roger Feraldi num rito de passagem de ordem de direito de trabalho, que nós recebemos os sinais de Pemba no entorno da nossa cabeça, riscado diretamente por Pai Tomé, manifestado mediunicamente em Roger Feraldi. Nesta data ainda éramos médiuns trabalhadores de Umbanda e não tínhamos fundado o terreiro. Após a fundação do terreiro, Roger Feraldi já tendo ido para Ruanda, encontramos Mãe Inhaçã Aiporê Peri, que foi aquela que nos consagrou como sacerdote, nos orientou, nos conduziu, nos abraçou e nos apoiou, nos levando dentro de um rito de iniciação e consagração como sacerdote dirigente de Umbanda. Então, meu profundo agradecimento a esses 3 mestres de iniciação: Boleslau Pereira de Oliveira, Roger Feraldi e Mãe Inhaçã Aiporê Peri. Todo rito de iniciação ele pode conduzir a uma auto-iniciação. Toda a auto-iniciação, ela é uma iniciação, mas nem toda a iniciação ritual é uma
auto-iniciação. Jesus não iniciou ninguém, mas Jesus procurou João Batista para ser iniciado por João Batista, para que o Cristo cósmico vibrasse no seu ori. Se Jesus não tivesse dentro desse auto-iniciação, não fosse aquele espírito preparado, de nada adiantaria este rito, porque se fosse meramente um rito aplicado, todos que foram batizados por João Batista seriam um Cristo, e assim não foi somente Jesus, o espírito preparado para vibrar com Cristo, como se ele e o Pai fossem um. Então, todo ritual de iniciação, ele pode conduzir à auto-iniciação, mas nem todo ritual de iniciação leva o iniciando a se auto-iniciar, embora toda auto-iniciação ela é em si um ritual de iniciação. Queria esclarecer isso aí, porque nós não podemos cair na armadilha de cultuar o mestre de iniciação ou o iniciador, fazendo uma adoração, um culto ao ego e desconstituindo aqueles que porventura não são iniciados. Quantos por essa Umbanda, pelo Brasil afora ainda hoje, tiveram a primeira manifestação mediúnica na sua cozinha, na sua sala, e acabaram fundando um terreiro e por mais de 50, 60, 70 anos e não foram iniciados por ninguém na terra. Ninguém botou a mão na cabeça deles. Nós temos exemplos. Zélio Fernandinho de Moraes, com 17, 18 anos, fundou uma religião e ninguém tinha botado a mão na cabeça de Zélio de Moraes. Zélio de Moraes não teve pai de santo e ele, inclusive, temos informações de histórias que não gostava de assim o ser chamado. O próprio Mata Silva, que fundou a Umbanda esotérica, veio do Nordeste, muito provavelmente iniciado na Jurema, no Catimbó, outros ritos do Nordeste, do Norte, mas especificamente da Umbanda, está lá, registro público em vídeo no YouTube, Mata Silva comentando que, de acordo com orientação de Pai Guiné, nenhum mestre encarnado poderia botar a mão na sua cabeça. Então, Mata Silva e Zélio de Moraes foram auto-iniciados. Longe de nós nos compararmos a esses espíritos iluminados, nós, seres humanos comuns, que precisamos sim do orientador, de um mestre de orientação, nos dando a mão, um mestre de iniciação nos dando a mão. Então, meu profundo agradecimento a Boleslau Pereira de Oliveira, nosso mestre de iniciação na maçonaria, Roger Feraldi, nosso mestre de iniciação na Umbanda esotérica, ao qual recebemos as ordens de direito de trabalho de Pai Tomé, e Mãe Inhaçã Aiporê Peri, que nos consagrou dentro da lei de Umbanda como sacerdote de Umbanda. E encerrando este pequeno vídeo, queríamos tão somente comentar que não é possível dois lados de uma mesma moeda, nós temos que ter um equilíbrio. Um lado é a supervalorização da iniciação e do mestre, cultuando-se esse sacerdote, adorando-o numa egolatria que foge daí ao sentido de nós louvarmos o sagrado, louvarmos os orixás, louvarmos a Deus e os falangeiros, aonde neste meio o o ego do mestre fica sendo louvado, e por um outro lado o que acontece hoje é a desconstituição dos processos de iniciação e a banalização de fundamentos, aonde alguns irmãos se consideram auto-iniciados direto com Deus, consagrados direto com o alto, desmerecendo e desconstituindo os processos de iniciação que são importantes para nós. É importante nós temos um pai ou uma mãe de santo, digamos assim, ou um dirigente, um orientador, um mestre que nos oriente, que nos conduza, mais experiente, mais maduro. Esta relação nos dá segurança onde os ensinamentos vão sendo passados dos mais antigos para os mais novos, e através das vivências e do pertencimento às comunidades terreiro, nós vamos sendo
instruídos e melhorando enquanto seres humanos, espíritos e médios, num processo contínuo de auto-iniciação. Espero ter esclarecido um pouquinho o nosso conceito sobre iniciação e auto-iniciação, dizendo que nós de forma alguma somos contra a iniciação, não poderíamos ser, dado que Jesus procurou João Batista para ser iniciado por ele à beira do Rio Jordão. Nosso Saravá fraterno, eu sou Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão.